Fala galera, grande abraço para você que me acompanha aqui no Conexão Mais Lives, resenha esportiva nessa quinta-feira, dia 5 de novembro, né? Estamos na área para falar de esporte, para trocar uma ideia e hoje especialmente, que título eu daria, né, para essa resenha, para esse bate-papo? Talvez uma resenha dos desesperados, uma resenha do chororô. Eu explico por quê. Hoje nós vamos falar muito de futebol. Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D, módulo 2, enfim, sobre os times da nossa área de cobertura também. Mas eu disse que vai ser a live do choro, porque quem vai participar comigo? Felipe Repolez e Matheus Monteiro, rapaz. Matheus Monteiro, São Paulino, certamente está feliz com a eliminação ontem da Sul-Americana. Felipe Repolez está rindo, não sei o motivo, porque o Cruzeiro melhorou, mas ainda está lá embaixo. E eu que torço por Botafogo dispenso comentários, né? Então, primeiro, Matheus, boa noite, né? Obrigado pela participação. Tudo bom, Marco? Boa noite para você. Boa noite, meu amigo Filipão, cruzeirense. Estamos aqui para participar, é um prazer, né, atender aí o seu convite para estar aqui para falar de esporte. O pessoal aí que não sabe, eu tive uma trajetória no jornalismo esportivo, né, foi o início da minha carreira enquanto jornalista, então, mesmo não atuando hoje na área, eu não deixo de acompanhar, e principalmente de acompanhar o São Paulo Futebol Clube, que a cada dia que passa traz uma decepção e um vexame maior para o torcedor. A gente vai falar sobre isso ao decorrer dessa live. Obrigado, uma boa noite para todo mundo aí. Matheus Monteiro, que encerrou agora há pouco uma edição de Cidade Alerta, né? Agora está aqui na live com a gente, bombando para falar de futebol. Fala, Filipão, tudo tranquilo tirando o Cruzeiro? Oi, Marco, tudo tranquilo. Boa noite, né? Boa noite para você, boa noite para o Matheus. O sorriso, assim, é a live do Chororô, mas o sorriso é por poder participar mais uma vez aí da live e junto com dois grandes amigos aí que estão sofrendo, mas não tanto quanto eu. Então, vamos lá falar um pouquinho de futebol. Filipão, eu não sei não, viu? Porque ser botafoguense não é fácil, rapaz. Eu discutia, brincava até num grupo de amigos que no momento o meu desejo é que o Botafogo acabe. Porque simplesmente acaba o sofrimento, a torcida é muito desrespeitada pela diretoria e pelo comitê gestor. Mas, enfim, vamos parar de chorar e vamos falar de futebol. Vamos começar pelo que está mais fresco aí, né, na nossa cabeça. A rodada de ontem, oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro, para você, Felipe, nós temos classificados já para lembrar para o pessoal de casa. O Internacional eliminou o Atlético Goianiense, temos também o Cuiabá, que eliminou o Botafogo, o Fortaleza foi eliminado pelo São Paulo, Flamengo despachou o Atlético Paranaense, o América passou pelo Corinthians, o Ceará mandou o Santos para casa. Hoje, inclusive, mais 2 jogos, né? Palmeiras e Bragantino, que está praticamente decidido. O Palmeiras fez 3-1 no confronto em Bragança e dificilmente perde essa vaga, mas tem um jogo em aberto também. Grêmio e Juventude, na semana passada, 1-0 para o Grêmio em casa, hoje jogam em Caxias do Sul. Filipão, no seu ponto de vista, qual foi a maior zebra dessas oitavas até aqui? Ô Marco, eu acredito, apesar de viver um bom momento, um trabalho muito bem feito, né, pelo Lisca, eu acho que pela história dos dois clubes, eu acho que o América eliminar o Corinthians, apesar do momento dos dois times, né? O América vive um momento muito bom e o Corinthians um momento muito turbulento. É um recorde para o América, né? O América nunca chegou nessa fase da competição, é uma coisa nova para o torcedor americano. Hoje, conversei com 2 amigos americanos, inclusive, que eles estão, né, extasiados aí com essa classificação. Mas, dada a história dos dois clubes, principalmente a do América, que nunca tinha chegado nessa fase da competição, eu acho que é a maior zebra. Apesar que o futebol apresentado pelo time do Lisca é muito, muito certinho, viu? E tem um menino lá que joga muita bola, que é o Ademir, joga muito, muito bem. Para você, Matheus, nessa linha aí, maior zebra dessas oitavas da Copa do Brasil até o momento? Olha, Marco, sem querer puxar o seu saco, você sabe que não tem disso, mas eu assisti o jogo Botafogo e Cuiabá, apesar do momento delicado que o Botafogo vive, é o time do empate na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas para quem assistiu esse jogo, esse último jogo entre Botafogo e Cuiabá, percebeu claramente
que há ainda uma diferença entre as duas equipes. Por mais que o Cuiabá esteja bem na Série B do Campeonato Brasileiro, a diferença é grande. O Botafogo, não sei se pesou o fator emocional ou se está faltando um treinamento específico de finalização de arremate, porque o Botafogo engoliu o Cuiabá e não conseguiu transformar isso em gol. Depois, se você tiver a estatística aí do jogo, as estatísticas do jogo, quantas vezes o Botafogo chegou e quantas vezes concluiu no gol. Então, foi um jogo em que o Botafogo foi muito infeliz. Eu continuo a colocar o Cuiabá como a principal zebra, até por ser também a equipe menos tradicional. O América, por mais que nunca tenha chegado nas quartas de final, é um time que jogou Série A por muito tempo, é um time que já foi campeão mineiro várias vezes. A gente vê o Ceará também, que já vai para o 3º ano na Série A do Campeonato Brasileiro, vem fazendo um bom trabalho com o Gordiola, lá o Guto Ferreira. Para mim, por enquanto, a zebra é o Cuiabá. Acredito que vai continuar sendo, porque o Bragantino, ao meu modo de ver, não tem a menor chance de tirar do Palmeiras, e o Juventude também não vai ter força para tirar do Grêmio. Marcos, você me permite... Pode falar, Felipe. O Matheus falou um pouco aí sobre os números, né? Só para trazer aqui a informação que o Matheus levantou aí. Foram 18 chutes do Botafogo a gol, 68% de posse de bola. É um domínio nos números muito grande, realmente. Isso mostra a incompetência do Botafogo em fazer gols, né? O Matheus citou também, é o time dos empates do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho nós vamos falar também, bater um papo sobre o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Matheus, principalmente nessa questão da história dos clubes. O Cuiabá, não tem dúvida nenhuma que vai chegar à elite do Campeonato Brasileiro. Eu não digo nem esse ano, né? Está encaminhado, mas pode ser o ano que vem, pelo investimento sério que é feito. O Mato Grosso rola muito dinheiro, eles têm apoio, têm investidores. É uma empresa, uma família séria que comanda o clube, então está bem encaminhado. Mas o que mais me chamou a atenção, gente, foi a maneira que o Corinthians foi dominado pelo América praticamente em 3 dos 4 tempos desses 180 minutos. Primeiro jogo em São Paulo, o Corinthians foi melhor. Ontem, né, no Independência, de repente, no segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouco, fez um gol de pênalti, é verdade, que no primeiro momento eu achei que não tinha sido, mas por outro ângulo eu concordei que sim, houve a penalidade, mas o Lisca até deu uma declaração: espero que os comentaristas, que a imprensa, que eles falem dos méritos do América, mas não tem como também a gente fechar os olhos para a péssima atuação do Corinthians nesses 2 jogos, né, Felipe, e depois o Matheus. O Corinthians a gente não consegue entender muito bem, né? Como que o futebol apresentado é tão ruim. O time, claro, está longe de ser aquele time maravilhoso que a gente viu há alguns anos atrás, com vários, né, excelentes jogadores, mas não é um elenco tão ruim também não, para apresentar esse futebol tão pobre. Agora, o trabalho feito pelo Lisca é muito bom, viu, Marco e Matheus? Um time muito certinho. Eu tenho acompanhado os jogos da Série B aí com mais afinco esse ano. Tenho visto muitas partidas do América. É um time muito organizado, mas muito mesmo. Um padrão de jogo muito bem definido. Um time que não se abala diante de um possível resultado adverso, né? Ele mantém a calma, corre atrás ali do resultado que precisa. É um time que joga de maneira inteligente. O Ademir, esse menino, é muito bom de bola, né? O Rodolfo, que fez o gol do América também, né, apresenta um bom futebol. O Juninho, então é um time muito certinho. E o Corinthians, eu não sei, é difícil até de falar, viu, Marco? Porque eu não vejo um time tão ruim para apresentar esse futebol tão pobre. Ontem o Cássio me deu até dó dele, coitado, naquele quase pegou o pênalti batido lá pelo Rodolfo, semblante de desespero do Cássio, já sabendo, né, a repercussão que teria essa desclassificação. O problema é que o Corinthians, né, gente, ele já foi eliminado da pré-Libertadores, ele foi vice-campeão paulista, agora sai precocemente também da Copa do Brasil. Só para fazer um parênteses do que o Filipão disse, o Rodolfo é aquele mesmo que jogou no Boa Esporte, né? Jogou pelo Boa Esporte 2 temporadas, inclusive. Então, para emendar o Corinthians, Matheus, o Wagner Mancini, você acha que tem vida longa? Já não foi uma contratação unânime, né? Os torcedores ficaram com o pé atrás, principalmente pelo histórico de rebaixamento que o Mancini carrega. Você acha que depois dessa derrota, dessa eliminação, melhor dizendo, o Mancini está tranquilo hoje lá em São Paulo?
Olha, Marco, o Wagner Mancini, a contratação do Wagner Mancini, para mim, é o reflexo da diretoria que o Corinthians tem hoje. É a altura, eu diria, a altura da diretoria do Corinthians, não a altura do clube. O Corinthians mereceria muito mais, sabe? A diretoria se perdeu ao longo do tempo, começou com o Thiago Nunes num trabalho que não deu certo, um elenco que não conseguiu comprar a ideia do Thiago Nunes, e ele também, ao meu modo de ver, foi muito inexperiente ao tentar implantar o sistema dele de jogo, que ele quis colocar a goela abaixo de um time de uma hora para outra, quis solicitar contratações padrão Europa para um clube que está quebrado, para uma diretoria que vai sair agora, vai ter eleições recentemente, o André Sanches, que, tirando tudo que fez lá atrás, hoje ele já não é mais aquele dirigente dos sonhos da torcida corintiana. Então, tudo isso foi se perdendo no decorrer do ano, e hoje o time do Corinthians sofre, eu acredito, que uma crise de identidade. Não sabe como que joga, não conseguiu comprar a ideia do Thiago Nunes, o Coelho, que mais uma vez assumiu como interino, não conseguiu dar uma cara, e não é o Mancini que vai conseguir. Né? Eu acredito que o Mancini também não vai ter vida longa no Corinthians, porque a cultura do futebol brasileiro já é essa de demitir treinadores com pouco tempo, e no Corinthians, no desespero que está, na pressão que é treinar um Corinthians, não vai ter jeito. O elenco do Corinthians não comprou a ideia de nenhum treinador esse ano, não sei se vai comprar, e eu vejo aí uma dificuldade muito grande para o Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro, que é o que resta, lutando contra um rebaixamento. Vida dura. Concordo com o Felipe quando ele diz que o Corinthians não tem elenco para isso. Não tem realmente. O elenco do Corinthians não é lá essas coisas, mas não é um elenco para brigar lá embaixo igual está brigando. Eu lembrava agora há pouco. O Corinthians, dos 3 melhores jogadores do time do Grêmio, campeão da Libertadores, o Corinthians levou 2. Está o Ramiro e está o Luan. Acabou o futebol do Ramiro, acabou o futebol do Luan. Trouxe o Gil, é um zagueiro experiente, zagueiro de seleção brasileira, não desaprende a jogar bola de uma hora para outra. Não tinha laterais, trouxe o Fábio Santos, é veterano, mas sabe jogar. Na frente tem goleadores, o Jô não está jogando, mas tem Bocelli, tem um monte de gente que pode resolver, tem jovens aí que às vezes podem decidir. O fato é que não está encaixando na mão de ninguém, está difícil. Para a gente amarrar, finalizar a Copa do Brasil, Matheus, dissemos aí das zebras até aqui, né? Vamos colocar o Ceará como zebra também, porque o Santos sempre ele é favorito contra um clube de menor expressão, que é o caso do Ceará. Aliás, diga-se de passagem, gente, Ceará e Fortaleza, além do Bahia também no Nordeste, fazem trabalhos bem legais. Eu não digo só dentro de campo, eu digo de organização, né, de uma administração transparente, com os pés no chão, e isso vai render frutos mais para frente. Mas primeiro, nós temos na Copa do Brasil, historicamente, aí, zebras que levantaram títulos, né? A Taça Santo André, Paulista, Juventude, o próprio Criciúma surpreenderam. O Sport, né, já foi campeão brasileiro, mas também há um bom tempo não figura entre as principais forças do nosso futebol. Vocês acreditam entre Ceará, Cuiabá e o América, algum deles, você acha, Matheus, que pode surpreender e levantar a taça? Olha, Marco, eu não acredito, sinceramente. Na hora que a competição começar a se afunilar um pouco mais, agora já na fase de quartas de final, eu não acredito muito. Eu acredito que por conta desse sorteio, né, agora os confrontos são definidos por sorteio, pode acontecer de uma dessas equipes se enfrentarem e uma delas chegar numa semifinal, chegar numa final, mas eu acho muito difícil você tendo aí o Flamengo ainda na disputa, você tendo o Internacional na disputa, o Palmeiras na disputa, então eu não acredito não, acredito que uma equipe dessas possa chegar longe, mas a ser campeão eu não acredito não. E você, Filipão? Concordo com o Matheus, porque hoje essas equipes que foram campeãs, né, essas zebras, o regulamento era diferente, né? Muitas equipes que disputavam, teve algumas edições que equipes que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil, o que facilitava um pouco, né, essa situação. E hoje eu acho que fica entre Flamengo, Inter e Palmeiras mesmo, ou talvez um Grêmio. Eu acho difícil que uma dessas equipes consiga desbancar, né, os grandes, né, os favoritos aí na Copa do Brasil.
Agora vamos dar uma mudada de competição aqui, vamos trazer também para o que está mais próximo da gente. Ontem, né, jogos eliminatórios também da Sul-Americana, rapaz. O Vasco empatou fora de casa, 0-0 na Venezuela contra o Caracas, tinha vencido, né, no Rio por 1-0 e se classificou. O Vasco, calma, Matheus, já já a gente vai falar do São Paulo. O seu ídolo, Fernando Diniz, daqui a pouquinho. O Vasco, gente, na verdade, não sobrou contra o Caracas, o modesto Caracas. Filipão, Vasco está fazendo hora extra na Sul-Americana ou pela camisa, pela tradição, por ser uma competição de mata-mata, ainda pode surpreender? Que pode surpreender, pode, né, Marco? Mas eu acho que o Vasco realmente já está começando a fazer hora extra. Eu acho que o futebol apresentado é muito ruim. E pega agora na próxima fase o Defensa e Justiça, né? Que já fez confusão com brasileiros, né? Já aprontou para cima de brasileiros aí. Eu não vou comentar muito que não, porque vai ter gente chateada. Mas eu acho que o Vasco, pelo futebol que apresentou, classificou ali fez a conta do chá, né? Como a gente costuma dizer. Eu acho que não passa da próxima fase, não. E o Vascão, Matheus, dos meus amigos Miguel Naia, Chulipa, do Rê, tem tantos vascaínos aí na nossa área de cobertura, né? Amigos nossos, mas não tá com essa bola toda, não, né? Não tá, Marco, mas está iniciando um novo trabalho, né? Trouxe o português lá para treinar, vai tentar implantar a filosofia dele. Eu acho difícil. Primeiro que eu não conheço esse português também, não sei de onde tiraram ele. Hoje tem essa no Brasil, a gente falou que é estrangeiro, está valendo. Mas acredito em novas ideias. O que eu não acredito é no elenco que o Vasco tem, na gestão que o Vasco tem, na bagunça que o Vasco vive. Então, para mim, qualquer competição que o Vasco vai disputar, ele já entra como coadjuvante, ele já entra para fazer número e para ter vida curta. Na próxima fase da Sul-Americana, eu não digo que ele vai cair já nas oitavas, porque vai pegar um time mais ou menos do nível do Caracas que pegou agora, porque o Defensa e Justiça eliminou o São Paulo há 3 anos naquela situação vexatória, mais um dos vexames que o São Paulo passou, mas também é uma equipe do terceiro escalão do futebol argentino. Na Libertadores foi muito mal, só não ficou em último do grupo, porque, se não me engano, conseguiu vencer uma partida, mas ainda dá para passar. Mas eu acredito que o limite do Vasco na Sul-Americana, dependendo do adversário, seja as quartas de final. Estou dando uma olhadinha aqui, porque o Matheus falou desse português aí, pesquisei aqui, viu, Matheus? Ricardo Sá Pinto, hoje técnico do Vasco da Gama, um pouquinho do currículo dele. Além do Vasco, Braga em Portugal, né, o Legia Varsóvia, Belenenses Portugal, Estrela Vermelha, Sporting, Seleção de Portugal de 94 a 2001 também, né? Aqui acredito que até como jogador, né? Como jogador, então, né? Na Seleção de Portugal. Então, esse é o currículo do Sá Pinto, que é o novo técnico do Vasco, que não tem grandes coisas, né, Filipão? Não tem grandes coisas, não. Não é um currículo invejável, digamos, né? Como o Matheus falou, início de trabalho, vamos ver o que ele tem a apresentar, mas eu não sei qual é a opinião de vocês, tá dando uma certa preguicinha dessa coisa de estrangeiro, vamos trazer, né? Nem sempre, por ser estrangeiro, vai dar resultado, tem que escolher muito bem, né? Daqui a pouquinho, quando a gente for falar do Campeonato Brasileiro, eu vou ter que controlar esse horário aqui, se deixar a gente fala até amanhã. A gente vai falar, o Botafogo está prestes a anunciar também, um técnico da América do Sul, virou moda isso, como se isso fosse resolver os problemas. Agora, para complementar sobre a Sul-Americana, hoje ainda tem Bahia e Melgar, né? No jogo de ida, o Melgar venceu por 1-0, hoje o jogo é na Fonte Nova, então o Bahia precisa reverter essa classificação para passar para as oitavas de final. Mas agora vamos para o grande momento. Imagina só, o São Paulo está perdendo por 2-1, né? Consegue empatar, faz 3-2 aos 41 do segundo tempo, faz 4-2 aos 44 do segundo tempo. Nessa situação, o Matheus Monteiro já estava rindo à toa, com o celular aqui gravando o áudio no grupo de São Paulo. Eu falei que a gente ia passar, esse Lanús não é de nada. Só que aos 47, o time argentino vai lá e faz um gol. São Paulo ganhou
mas não levou. Primeiro você, Matheus, pode ficar à vontade. Nós temos quanto tempo, Marco? O mínimo que você conseguiu utilizar, por gentileza. Vamos lá, porque são jogos que nem o Fernando Diniz ontem soube explicar o que aconteceu. Eu ainda caí na besteira de assistir a coletiva dele depois do jogo e foi só para passar mais raiva, foi só para ajudar eu a dormir mais tarde, perder o sono ainda mais de raiva. Porque o Fernando Diniz, de 5 perguntas que fizeram, 3 ele não soube responder. Ele não soube explicar a derrota do São Paulo ontem, o que aconteceu. Eu sei explicar porque o São Paulo já há muito tempo vem demonstrando isso. Desequilíbrio emocional. O São Paulo não consegue segurar a onda 1 minuto em jogo algum. Esse time do São Paulo não tem equilíbrio algum. O retrospecto está aí. Olha contra o Fortaleza na Copa do Brasil. A mesma coisa. Tomou o gol no finalzinho. Tá certo que o Fernando Diniz também chamou o time do Fortaleza para cima. Mas ontem, eu vou dar um exemplo. O Fernando Diniz foi muito ousado quando ele abriu mão dos zagueiros para colocar jogadores de frente, porque o São Paulo precisava do resultado. Mas isso ele está acostumado a fazer sempre, é jogar no desespero. O time, na hora que precisa, aí ele soca aquele tanto de atacante. Ele conseguiu os gols que ele precisava. O que ele fez? Assim que o São Paulo fez o gol, ele tirou os 2 atacantes e colocou 2 zagueiros na mesma hora. Aí eu te pergunto, tinha necessidade disso? O Lanús estava com o time inteiro na defensiva. Tinha um jogador no campo de ataque, que era o atacante de 40 anos. Ele não ia buscar essa bola de jeito nenhum. Só se sobrasse para ele, ele ia bater. Ou seja, não tinha por que recompor lá atrás. Vamos continuar em cima que saiu o 5º gol. Ou então acabou o jogo. Falta, saída de bola, marca em cima, faz falta, segura a bola no campo de ataque. Não tinha necessidade alguma de colocar 2 zagueiros. Foi o que aconteceu. O Lanús saiu com a bola, o time do São Paulo foi inteiro para trás, veio todo mundo, 4 jogadores dentro da área e bateu do jeito que quis. Ou seja, mais uma vez, o treinador demonstrou que ele só sabe mexer no desespero. Na hora que precisa, ele coloca atacante, na hora que precisa, ele coloca zagueiro. Ele não sabe coordenar a equipe, uma equipe com um emocional completamente desestruturado, que não consegue segurar uma vantagem 1 minuto sequer. E outra coisa também, né? Esse sistema defensivo do São Paulo foi completamente destruído pelo Fernando Diniz, porque até o ano passado era o ponto forte do time. Esse ano, qualquer time de várzea faz pelo menos 2 gols no São Paulo. São 5 jogos, 13 gols sofridos. Se o Volpi não pega 2 pênaltis contra o Flamengo, seriam 15 gols. É muita coisa, uma média de quase 3 gols por partida. Pode ficar tranquilo que daqui uns dias tem Botafogo e São Paulo. E o Botafogo não faz gol de ninguém, então o São Paulo provavelmente não vai conseguir levar gol do Botafogo. Tá bom, Matheus? Vai. Nem se for contra, faz. Nem se for contra, faz gol? Nem se for contra, faz, porque a situação hoje, o sistema defensivo do São Paulo... eu esqueci de citar uma outra coisa, né? Eu não sei o que acontece, eu não sei se o Tietê ele sabe algum podre muito grande do Fernando Diniz, ou se ele emprestou uma grana para o Diniz na época do Audax e o Diniz não pagou até hoje, porque não tem o que explique essa cadeira cativa que ele tem no time. Ele joga de meia, ele joga de atacante, ele joga de segundo volante, de primeiro volante. Ontem o São Paulo tinha 3 laterais, 2 no banco e 1 jogando no meio. Ele deu um jeito de manter o Diniz na lateral, o Tietê na lateral. Resultado, o primeiro gol do Lanús foi um passe de cabeça do Tietê. O segundo gol foi no setor onde ele deveria estar marcando. Ou seja, não sei o que explica o Tietê ficar ali. Tem alguns técnicos, né, que tem esses jogadores de confiança, isso aí irrita o torcedor. Filipão, eu estava olhando os números aqui do Diniz. Foi eliminado ontem, é verdade, né, da Sul-Americana, de uma maneira precoce, porque logo que entrou foi eliminado da competição, né? Só entrou na competição porque ficou em 3º lugar do grupo da Libertadores e agora já deu adeus, e essa era a grande esperança de um título do torcedor de São Paulo. E eu digo isso, é até contraditório a gente apontar, porque hoje, olhando a classificação do Brasileiro, São Paulo é o 5º colocado com 30 pontos, mas se a gente for fazer a tabela, se formos fazer a tabela por aproveitamento, São Paulo é o líder, tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, com 62,5%,
né? Porque tem 3 jogos a menos que Internacional e Flamengo, que tem 35, e 2 jogos a menos que o Galo, que tem 32. Como você analisa, Filipão, essa relação? Diniz eternamente em crise, principalmente com a torcida, o time que não tem um padrão de jogo ainda definido, mas os números no brasileiro, pelo menos, são extremamente favoráveis ao São Paulo. Pois é uma situação muito estranha mesmo, Marco. O Diniz, desde que ele entrou no São Paulo, o Matheus pode confirmar, né, essa situação aí como torcedor são paulino, ele sofre uma pressão muito grande porque ele faz algumas partidas muito boas. O jogo contra o Flamengo foi um bom jogo, apesar de que poderia ter se complicado caso o Volpe não defendesse, né, aqueles 2 pênaltis. Então o Diniz apresenta partidas onde o São Paulo consegue um futebol razoável, às vezes um futebol bonito, mas muitos jogos irregulares. E essa questão do setor defensivo é muito, muito séria, né? Eu ia comentar sobre isso, o Matheus falou muito bem. O sistema defensivo do São Paulo é uma coisa inexplicável. Não dá para explicar como que um time dessa qualidade toma tantos gols. E ontem na coletiva, o Diniz ele se irritou com uma pergunta que foi feita para ele, de que estavam caçando monstros. Ele disse que estavam caçando monstros no São Paulo. Só que parte desse monstro, né, é culpa dele, essa irregularidade que o time apresenta. Ele não consegue até hoje, né? O Diniz ele carrega esse estigma de ser um treinador com um esquema de futebol diferente, com um esquema de futebol de toque de bola, de não dar chutão. Desde lá do Audax ele traz essa coisa, né? E eu acho que isso, de certa forma, acaba criando uma pressão diferente em cima do Diniz, né? E ele tenta mostrar essa novidade, esse jeito novo de jogar futebol, que às vezes não dá muito certo. E aí acaba criando essa irregularidade. No brasileiro, o São Paulo pode ser campeão do turno, né? Dependendo dos resultados, o São Paulo pode ser campeão do turno. Só que quantas já não foram as eliminações do São Paulo com o Diniz no comando? E isso acaba minando, né, esse trabalho e essa confiança dos jogadores. Tem hora que eu acho que falta um pouco de confiança nesse trabalho. Já que nós já migramos um pouquinho para o Campeonato Brasileiro, então já encerramos aí Copa do Brasil, Sul-Americana. Vamos falar do Brasileiro, então, gente. Para ser bem sucinto e objetivo. Filipão, sem clubismo. Hoje a dúvida já riu, olha lá, sabe o que eu vou falar, Matheus. O Galo é um cavalo paraguaio ou vai disputar o título até o fim, na sua opinião? Hoje o Atlético, né, é o 3º colocado com 18 jogos, um a menos que Inter e Flamengo, e caso o Galo vença esse jogo que ele tem a menos, ele assume a liderança, pelo menos até o São Paulo completar esses 3 jogos a menos, o Galo assumiria, né, porque teria uma vitória a mais que Inter e Flamengo, nessa possibilidade desses jogos que faltam. Cavalo paraguaio ou concorrente fortíssimo ao título, Filipão? Marco, agora você me apertou, hein? Mas eu acho o seguinte, eu acho que o Atlético ele tem um problema muito sério para resolver caso ele queira disputar o título de fato, que é a questão da definição das jogadas ofensivas. Eu acho que falta ao Atlético aquele jogador decisivo, aquele que na hora que a coisa aperta, joga a bola nele e ele decide, sabe? É um time que apresenta um futebol legal, moderno, mas o São Paulo ele tem um pouco desse esquema meio suicida, né? Ou goleia, faz um jogo fantástico, ou acaba tendo dificuldades e perde alguns jogos que são considerados até fáceis, digamos assim. Eu acredito que o Galo vai incomodar até o fim, mas eu não acredito que ele leve o título, não. E aí é sem improviso mesmo. Ô, Matheus, quem que você apostaria, colocaria aí Se você tivesse seus últimos 10 centavos, fala assim, aposte seus 10 centavos, quem você apostaria que vai ser o campeão brasileiro? Rapaz, é difícil, hein? É difícil, mas eu apostaria hoje no Internacional. Sinceramente, eu acredito que é o time que tem a proposta de jogo mais bem exemplificada, mais bem executada dentro de campo. Além disso, o Inter tem um bom elenco, sim. Não é um elenco como o do Flamengo, mas o Flamengo eu acho que ainda procura a sua melhor formação, ainda procura o seu melhor futebol nas mãos do Domenech Torrente aí.
O Inter já vem de um trabalho mais antigo, mais consolidado. Tanto é que o jogo entre Internacional e Flamengo foi um jogão, né? Então, e o Internacional não tem tido alguns tropeços como o Flamengo tem no decorrer da caminhada, como essa derrota para o São Paulo. Vinha de uma série invicta? Vinha, mas vinha também, antes disso, de uma goleada para o Independente Del Valle. Então, o Flamengo ainda precisa acertar algumas coisas, que quando ele perde com gosto. O Inter, quando ele tropeça, ainda é mais ou menos, né? Ainda é um tropeço aceitável. Hoje eu colocaria o Internacional. Hoje eu colocaria. O que me chama a atenção é que no planejamento do Sampaoli, e aí o Sampaoli tem culpa, porque o Sampaoli é aquele tipo que chega e exige muito, mas não assume muito o lado dele, né? De falar, não, eu errei nesse tipo de planejamento. Por quê? Que atacante de área o Galo contratou? Nenhum. Trouxe jogadores de transição, meio-campo ágeis, né, velozes, jogadores que jogam aberto, Savarino, por exemplo, contratou Marlone, que para mim nem é um atacante de área e está longe de ser um grande matador. Então, investiu-se muito em jogadores do meio-campo, né, jogadores que jogam nos extremos, ou né, são os externos hoje que são falados no futebol. Imagina só um Pedro, atacante do Flamengo, no elenco do Galo. O problema do Galo, também concordo, é crônico. Essa falta de gols, o time cria e não consegue fazer. Até contra o Palmeiras, né, na última rodada foi diferente, porque o Palmeiras atropelou. O Atlético até teve a bola, mas não conseguiu infiltrar na defesa do Palmeiras e nos contra-ataques sofreu bastante, porque também tem a defesa exposta demais pelo estilo de jogo do Sampaoli, mas o problema gravíssimo é, de fato, a falta de um matador. Além disso, a pressão interna está muito grande. Os investidores colocaram dinheiro, o Sampaoli é um cara que chega lá na cidade do Galo, 7 horas da manhã, vai embora 10 horas da noite, é um cara que trabalha, é aquele chato, mas é aquele cara que tem domínio da situação toda, né? Mas o planejamento até agora não foi correto. Quando a gente abre a tabela, gente, do Campeonato Brasileiro, nós vemos aí, né? Fluminense na 4ª colocação. Golfinho, todo mundo tá vendo, fazendo uma gracinha ali, mas sabe que já vai descer, Matheus? Marcos, sinceramente, não me surpreende essa colocação do Fluminense, porque eu acredito que o trabalho do Odair Helma tem sido bem feito. Ele teve algumas eliminações, né? Não foi demitido por isso, acreditaram no trabalho dele, e ele tem alguns jogadores que podem o ajudar bastante. No caso, o Nenê estando disposto a jogar, estando disposto a correr para o time, para o treinador, ele ainda é um nome importante aos 39 anos de idade, quase 40 anos de idade. Outro dia eu ouvi ele falando que vai jogar até os 42. Vamos ver se vai dar conta. Mas não me surpreende, não. Eu acredito que o Fluminense, não sei se fica no G4, mas é da parte do meio da tabela para cima. Vocês concordam comigo? O que você acha, Filipão? Eu já me surpreende um pouco, sim, viu, Matheus? No início do campeonato, eu via o elenco do Fluminense, não pelo Odair realmente é o famoso maionese, né? É um bom técnico, mas o elenco... Começou com as piadinhas, oh meu Deus. Vai. É o apelido dele, mas o elenco traz alguns nomes que eu até brincava, eu não sei se o Marco vai lembrar, eu brincava que o Fluminense ia começar o contra-ataque na quinta-feira e terminando na quarta da outra semana. O elenco com Egídio, Hudson, Ganso, Fred. Eu não acho um elenco tão qualificado, senão tirando o Nenê, que é muito decisivo, isso de fato. Eu achava que o Fluminense tinha cancha aí para ficar meio de tabela. G4, para mim, é uma situação que surpreende, sim. Vamos falar um pouquinho na parte de baixo da tabela também, para a gente amarrar aqui, que o nosso tempo está acabando. Nós vamos dar uma passada pela série B, C e D e módulo 2. Temos que acelerar. Então não vai enrolar também não, gente. Hoje os 4 últimos são Coritiba, Bragantino, Atlético Paranaense e Goiás. Vamos lá, Filipão, sem ficar em cima do muro. Quem vai cair e jogar contra o Cruzeiro na série B do ano que vem? Não, contra o Cruzeiro ninguém. O Cruzeiro vai subir, pô. Eu acho que não vai ficar muito diferente do que está hoje o G4, não. Eu acredito que os 4 que estão lá no G4 são os que vão cair. E o Atlético Paranaense, para mim, sim, é uma surpresa, viu? O Atlético Paranaense, para mim, é uma decepção.
Para você, Matheus, algum grande consegue tirar uma dessas 4 vagas aí para fazer companhia para o Cruzeirão cabuloso na Série B do ano que vem? Para mim, hoje, Corinthians e Vasco brigariam ali no limite por essa vaga. O Atlético Paranaense, o Filipão citou, não me surpreende tanto, porque o Atlético, depois da saída do Thiago Nunes e de alguns jogadores importantes, o Atlético não se reencontrou. E a postura da diretoria do Atlético, para mim, é lamentável. Você vê o Petralha vai falar que só vai contratar um treinador no ano que vem. O Paulo Autuori quer deixar de ser técnico, mas ninguém deixa ele parar. Ele quer mexer só nos bastidores, mas ninguém deixa. Ele já chegou, já teve que assumir o time também. E vai ficar até o ano que vem, porque não vai contratar treinador. Ou seja, já entregou os pontos. O Atlético, para mim, é seríssimo candidato a cair. Deve mudar pouca coisa. Corinthians ou Vasco pode entrar, mas não muda muito desses 4 que estão ali, não. Sem clubismo, né? Aliás, no jornalismo eu sempre fui assim. Acredito eu que o Botafogo possa correr risco também, se não tiver uma mudança de aproveitamento nos jogos. O Botafogo não conseguiu fazer um gol em 180 minutos contra o Cuiabá, não conseguiu fazer um gol no Goiás, perder em casa para o Bahia, empatou em casa com o Ceará. Então, assim, tropeça muito. E o Botafogo, eu acho que, infelizmente, para mim e toda a minha família, né, corre sim risco de rebaixamento. Vamos lá, então. Vamos falar do assunto agora que o Filipão é especialista. Eu não queria ser, né? Eu já passei por 12, eu também sou, mas atualmente você sabe mais que eu. O Matheus pode falar que nunca passou pela Série B do Brasileiro, né, Matheus? Não conheço. Nunca ouvi falar. Já passei perto de chegar lá, mas não conheci ainda, não. E aquela história do São Paulo rebaixado no Paulista? Isso aí, qualquer dia nós vamos marcar uma live só para explicar isso aí. Eu vou advogado de defesa. Dia 4 do Brasileirão, gente. Chapecoense 40, Cuiabá 36, América 35, Juventude 30. A rodada, né, começa amanhã. O Cruzeiro joga fora de casa, por exemplo, contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto às 7h15 da noite. Então vamos amarrar aqui. Juventude 31 é o 4º colocado, Cruzeiro 16º com 20 pontos, né? Jogos, todo mundo tá igual aqui, pelo menos os únicos times que têm jogo a menos, Sampaio Corrêa tem um jogo a menos e o Náutico também. É nessa que o Cruzeiro pode voltar para a zona do rebaixamento. O Cruzeiro hoje está no limite. A 11 pontos do G4, Filipão. Mas pelo trabalho que está sendo desenvolvido pelo Filipão, pro Filipão, hein? Já mudou a cara do Cruzeiro, o ânimo dos jogadores, a confiança do time. Você apostaria que o Cruzeiro sobe para a Série A, Filipão? Marco, eu, torcedor cruzeirense, aposto. Agora, eu, jornalista, sou mais cauteloso. Eu acho que é uma missão muito difícil. São 11 pontos que separam o Cruzeiro aí do 4º colocado, Juventude. É certo que o Filipão chegou e deu uma outra cara, uma injeção de ânimo aí para o time. Já são alguns jogos aí sem perder, né? Ganhou alguns jogos, empatou outros, mas já deu uma outra cara, uma injeção aí de um estímulo, né, para esse clube e um pouco de confiança. Eu acho que faltava muita confiança aí para os jogadores do Cruzeiro. Eu acho que os próximos jogos vão ser fundamentais aí para definir isso, né? O Cruzeiro ele tem que engrenar e emendar uma série de bons resultados, uma série de vitórias para começar a pensar num possível acesso. Hoje, né, a luta do Cruzeiro é realmente para se manter na Série B. A gente não pode fechar os olhos para isso. Como você disse, o Náutico, que está abaixo do Cruzeiro, tem um jogo a menos, então a situação ainda é muito delicada, ainda é muito preocupante. Então o Filipão vai ter muito trabalho, o Filipão vai ter muita coisa para mexer ainda nesse time, até porque a qualidade técnica do elenco do Cruzeiro não é tão grande quanto os torcedores achavam que era aí no início da competição. A gente sofre com carências aí nos volantes, né, nas laterais. O Marcelo Moreno, por mais que tenha identificação com o time, vem jogando muito mal. Arthur Caíque chegou ainda, não mostrou que veio. Então a gente tem algumas carências severas aí no elenco e o Filipão vai ter que trabalhar bastante. Matheus, seu palpite rapidinho sobre o Cruzeiro?
Concordo com o Felipe, a briga do Cruzeiro, pelo menos até o meio do segundo turno, vai ser para se manter na Série B. Dependendo do que conseguir alcançar até lá, faltando aí uns 8 jogos, o Cruzeiro pode começar a sonhar com um acesso. Trouxe o William Potker agora nessa troca com o Maurício, se não me engano. Acredito que seja um bom reforço, é um goleador, é um cara que para uma Série B ele pode fazer a diferença. Vamos ver o que o Filipão vai conseguir fazer com ele. Por enquanto é brigar para permanecer na Série B. Filipão, muito se fala do Filipão, mas Filipão bom é o nosso aqui, ó. Aí, tá Vamos vendo? falar da Série C do Campeonato Brasileiro. A situação do Boa, gente, é complicadíssima, né? O Boa Esporte é o 9º colocado, só 10 pontos em 13 jogos. O mais próximo do Boa é o Volta Redonda, que quem diria começou muito bem na Série C do Brasileiro, mas hoje tem 14 pontos. Então, às 5 rodadas do fim da competição, o Boa Esporte está a 4 pontos do Volta Redonda. O São Bento é o último com 9 pontos. O Boa vai conseguir cair para a Série D, Matheus? Mas está fazendo um esforço danado para isso, hein? A gente percebe que desde o início do campeonato, jogos complicados, jogos difíceis até de assistir, você que está lá em toda a partida do Boa em casa acompanhando. Eu não vi até agora um pingo de melhora, um pingo de esperança para o torcedor. Eu acho a situação do Boa delicadíssima e, sinceramente, é muito difícil reverter. É muito difícil. Hoje, eu apostaria no Boa na Série D o ano que vem. Hoje eu apostaria. Que baita prejuízo para o Boa, hein, Filipão? Financeiro e técnico, caso caia para a Série D. Time que até outro dia estava disputando a Série B do Brasileiro. É complicado, né, Marco? O Boa, a gente que acompanha, né, mais de perto aí, o Boa Esporte, eu fico acompanhando a questão de planejamento. Eu acho que falta um pouco de planejamento antes do campeonato. Claro que teve essa dificuldade esse ano, por conta da pandemia, as atividades tiveram que ser encerradas por um tempo, né, interrompidas, melhor dizendo. Mas a gente vê contratações que chegam no meio da competição, aquele famoso trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso tudo mostra uma falta de preparo, uma falta de planejamento de um clube que, pela história, né, que pela história, pela estrutura, deveria brigar para subir para a Série B, deveria brigar para se manter, inclusive, na Série B, não deveria nem ter caído para a Série C, e agora correndo o risco de cair para uma Série D. A gente lamenta muito, porque é um clube importante aqui para o sul de Minas, né, e tem uma história bonita, uma história legal. E eu acho que falta isso, acho que falta um pouco de planejamento, um pouco de pensar melhor a temporada do mundo. Mostra que o caminho não é esse, porque em 13 rodadas, como eu disse, 3 técnicos diferentes, né? Nedo Xavier, Sidney Moraes, agora o Ariel Mamed, que do meu ponto de vista conseguiu até melhorar um pouco o time sim, mas agora no fim de semana o Boa pega o Brusque fora de casa, tá complicada a situação do Boa Esporte, fortes emoções nessa reta final aí de Série C. Série D do Brasileiro, estamos quase acabando, hein, gente? Matheus Monteiro, você que conhece muito bem de Poços de Caldas, no grupo 6, que é o grupo aqui dos times da nossa área de cobertura, Gama 25, Brasiliense 23, Atlético da Bahia 18, Caldense 14, Tupinambás 13. Caldense começou muito mal, Tupinambás começou muito bem. Agora as coisas se inverteram, eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Hoje a Caldense estaria classificada e o Tupinambás ficaria na 5ª posição. 4 se classificam para a próxima fase. Vai dar para um dos 2 times aí da nossa área de cobertura se classificar? Marcos, sinceramente, eu não acredito em nenhum deles. Quem que está abaixo do Tupinambás hoje? Quem que está do Tupinambás? Bahia de Feira de Santana, 11 pontos, Tupinambás tem 13, Caldense 14. Vila Nova praticamente fora da briga, tem 8, e o Palmas para o Palmas, que em 10 jogos perdeu todos. Todos, esse aí, coitado, é o bônus do grupo, né? É mudar o nome do time, viu? Vai deixar de chamar Palmas para chamar Vaias. Olha, sinceramente, eu não vejo no Tupinambás um planejamento para uma sequência de campeonato, para um eventual acesso. Não teve planejamento nem para se manter no módulo 1 do Campeonato Mineiro. A Caldense, eu acredito que essa parceria deve ser revista para o ano que vem, porque simplesmente o time foi desamparado, não só na Série D, como no período pós-pandemia. Depois que voltou, o time não voltou igual, perdeu os jogadores. Eles trouxeram meio que o resto aqui para a Caldense, joga aí, vamos ver o que dá. Caldense foi para jogo com 2 jogadores no banco.
Na última rodada, pelo menos, tinha 7, mas antes disso tinha 5. Ou seja, é inadmissível um elenco tão curto, um planejamento tão ruim para disputar um campeonato tão importante quanto a Série D. Eu acho que esse suspiro que a Caldense dá agora não vai se manter até o fim da primeira fase, eu acho que nem se classifica. Tupinambás a mesma coisa. Só uma menção que eu quero fazer, até por convicção, né? Eu acho que o que tem que tirar o chapéu nesse momento para a Caldense é o técnico Marcos Gripe. Ele, eu acho que tem tudo, né? Claro que tem que dar sorte, o momento certo, na hora certa, assumir um time maior, encaixar, conseguir resultado, mas ele faz um excelente trabalho na Caldense, do meu ponto de vista. Concorda, Filipão? Concordo. O que ele tem na mão, né? Sim, e faz um trabalho muito bom na Caldense já há algum tempo, né, mano? Então, assim, é um técnico muito bom. E a gente lamenta que a Caldense viva essa situação, né, Matheus? Porque um time tão tradicional, um time tão importante aqui do sul de Minas, e que fez uma Série D muito boa ano passado, né? Que no ano passado realmente apresentou um excelente futebol na Série D, foi desclassificado depois da primeira fase, né? Mas apresentou um futebol muito bom e a gente esperava que esse ano conseguisse ir mais longe, né? Mas, infelizmente, por todos esses problemas, né, eu lamento muito que o torcedor da Caldense tenha que passar por isso. Pessoal, mas já tá uma plaquinha aqui já. Pode falar, Matheus, porque eu já subi a plaquinha aqui, ó, mas 3 minutos. É só para dizer que o Marcão está de mãos atadas. Ele faz o que ele tem na mão. Ele é contratado do grupo de empresários. O que manda para ele tem que se virar. Se desse um elenco um pouco mais qualificado, ele conseguiria tirar melhores resultados, eu tenho certeza. Sem dúvida. Beleza, gente. Então, para a gente encerrar, né, essa resenha de hoje, esse bate-papo bom demais, tem muito assunto, né? Boleiragem danada aí, o Filipão com esse cabelo estiloso, como sempre. O Filipão tá parecendo pessoal ligado, que fica o dia inteiro nos games, não tá não, Matheus? Com esse fone estiloso aí, cabelinho. Tá purinho. O jogador de esportes. E esportes aí, quem sabe, sabe. Para a gente fechar módulo 2 do Campeonato Brasileiro, nesse fim de semana começa o quadrangular final, todo mundo contra todo mundo, são 6 jogos, portanto, né, para cada time. Os 2 primeiros sobem para a série, para o módulo 1, para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Essa rodada do fim de semana, o Atlético joga em casa contra o Betim, 10h30 no sábado, e às 3 da tarde também no sábado, Nacional e Pouso Alegre. Filipão, sem ficar em cima do muro. Pouso Alegre vinha muito bem, veio a pandemia, trocou de técnico, alguns jogadores saíram. Hoje o Ito Roque, é verdade, não é unanimidade. Não estou dizendo que a má fase do Pouso Alegre esteja relacionada ao Ito Roque, apesar de boa parte da torcida dizer isso, mas o Pouso Alegre sobe ou está caindo no momento errado? Perigoso, está caindo num momento perigoso, mas eu ainda acredito muito no Pouso Alegre, no trabalho realizado lá, né, pelo Paulo da Pinta, toda a equipe lá do Pouso Alegre. Eu acho que sobe. E eu acho legal destacar o Pouso Alegre e o Betim, que subiram, né, da segunda divisão, estão indo no quadrangular final. São 2 ótimas equipes, mas eu acho que o Pouso Alegre sobe sim, apesar do momento ser perigoso para essa queda de rendimento. Só para destacar, são 3 times da nossa área de cobertura, né? Além do Pouso Alegre, o Nacional, que é de Muriaé, e também o Atlético de São João del Rei, que vem muito forte para essa reta final. Seu palpite, quem sabe, Matheus, quem sobe, Matheus, para a gente encerrar? Não, ainda acredito no Pouso Alegre, e acredito que se não subir esse ano, vai subir no máximo no ano que vem, porque o trabalho lá é muito bem feito, é um trabalho ousado e muito bem executado pelo pessoal lá de Pouso Alegre. Então, a minha torcida é para que suba o Pouso Alegre e mais um desses 2 da nossa área de cobertura. Beleza, grande abraço, portanto, ao pessoal, a torcida apaixonada do Pouso Alegre, do Pousão, né? Trabalho do Paulo da Pinta, realmente conseguiu resgatar o Pouso Alegre, que era um pedido dos torcedores da cidade. Uma cidade como Pouso Alegre não pode ficar sem ter um time de futebol legal, estrutura sendo montada, CT, divisões de base, e tudo isso nos leva a crer que o Pouso Alegre vai alçar voos mais altos. Matheus, muito obrigado, viu? Até a próxima. Valeu, Marco. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Sempre que for preciso, só me chamar que eu estou aqui. Eu gosto muito de falar de esporte. E vamos marcar um dia para explicar esse rebaixamento mandrake que arrumaram para o São Paulo aí, viu?
Então tá, nós vamos falar desse rebaixamento e o Filipão vai nos dar uma aula também sobre o Campeonato Brasileiro de 87. Se quem foi campeão, Flamengo ou Sport. Boa noite, Filipão. Só assunto que não é polêmico, né? Até mais. Valeu, Marco. Obrigado mais uma vez. Um prazer falar com você e com o Matheus. E até a próxima, né? Até a próxima a gente falar mais de futebol e o campeão foi esporte. Ah, pronto, meteu até um esporte, está aprendendo a falar igual aqui no sul de Minas. Galera, grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Esse conteúdo, né, fica disponível nas nossas plataformas e também no formato de podcast. Então, valeu mesmo essa resenha, muito boa, com o apresentador de Cidade Alerta, Matheus Monteiro, como ele mesmo disse, teve toda uma trajetória no jornalismo esportivo, e com o nosso amigo de sempre, Felipe Repolez. Na sequência, tem live da Quinta da Boa Música, essa parceria da Rede Mais com a Fundação Cultural do município de Varginha. Grande abraço e até a próxima. Tchau.